Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra gente continuar falando sobre o arcadismo. Sim, movimento literário que surgiu lá no século XVIII, século conhecido como século das luzes, né? Afinal de contas, o iluminismo surgiu nesse contexto histórico também. E o que estava acontecendo nesse período? Nós tínhamos ali o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico e o desenvolvimento social na Europa, o que influenciou o restante do mundo, e isso não é segredo para ninguém. E qual era a proposta do arcadismo? Bom, a proposta era, já que a sociedade estava no meio desse boom de evolução e era um excesso de informação, era muita coisa para se desenvolver, era muita coisa para se administrar, então foi quando a sociedade viu-se na carência, na necessidade de uma simplicidade, de uma fuga mesmo. Não é à toa que as expressões em latim, elas vieram à tona, né, com o arcadismo, como expressões como, por exemplo, fugere urbem, que é fugir do urbano, e expressões como inutilia truncat, que é corte o inútil, e curte o dia, que é o carpe diem, e várias outras. E o arcadismo, ele girava em torno da teoria de que o penso, logo existo. Então, o sujeito, o ser humano, na concepção do arcadismo, ainda em Portugal, ele era composto dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus ideais, essas coisas. Ou seja, era bem simples. Ser gente era simples para o arcadismo. Ser humano e conviver em sociedade era simples. Era tão simples que a proposta do arcadismo em Portugal, inicialmente, era essa vida no campo. Como era possível encontrar felicidade, amor, paz, tranquilidade, tudo, vivendo em um lugar tranquilo e calmo, como é essa energia, essa vibe que a vida campestre oferece. Nessa linha de raciocínio, nós temos um representante muito importante, que é o Thomas Antônio Gonzaga, um escritor português que se destacou, né, nesse movimento, nessa corrente literária do arcadismo. E uma das obras mais importantes do Thomas Antônio de Gonzaga, é uma lírica chamada Marília de Dirceu. E é importante vocês saberem que nessa corrente literária não existia ainda o texto em prosa. No século XVIII ainda não existia textos em prosa como romances, dramas, essas coisas. Os textos eram todos escritos em lírica, em versos, por isso eram poemas ou epopeias, como por exemplo o livro Marília de Dirceu. É uma obra que foi escrita em 3 momentos. A primeira parte foi escrita em 1792, em Lisboa, que estava acontecendo ali a questão da Inconfidência da Mineira, a questão da Inconfidência Mineira, né, e tal. A primeira parte foi escrita em 33 liras, ou versos, em 1792. A segunda parte foi composta por mais 38 liras em 1799, e a terceira parte foi composta por 9 liras e 13 sonetos publicados em 1812. Então, consegue perceber quanto tempo demorou para a obra se fechar? E em que consistia essa obra? Bom, essa obra consistia nada mais, nada menos que declarar o amor de Thomas pela Marília do Dirceu, o personagem dali, e é um amor muito similar, muito semelhante ao estilo de sentimento, ao estilo de amor que ainda vai surgir lá na frente, quando o romantismo se estabelecer enquanto corrente literária. Não é romancista ainda essa obra, mas tem características do romantismo muito marcantes ali. E ela foi escrita, como eu já disse, em vários momentos, em várias situações diferentes. Thomas Gonzaga foi preso, e na prisão ele escreveu um pouco, e foi assim. E essa obra ela foi muito cantada no século XVIII, quando ainda a cultura de
de declamar poesias, de cantar os poemas e poesias, fazia parte da cultura do povo. Então, essa obra ela foi muito cantada. E nem sempre era cantada a obra toda, porque não existia a obra toda, assim. Eram cantados fragmentos dela. E é uma obra muito importante e que marca muito bem e que tem características muito fortes do arcadismo, como a simplicidade, a linguagem simples, a vida no campo, o ideal romântico, a idealização de um romance, um amor não correspondido, não vivido, né? Tem como característica também, importante a gente mostrar aspectos dessa obra, que ela é um diálogo de Dirceu com a sua pastora. Então, Dirceu é um personagem e a pastora Marília é a mulher da vida dele. É o objeto, é o desejo dele, que ele não tem, que ele não adquire, não é correspondido, não é sustentado o desejo dessa relação, desse relacionamento. É todo um amor platônico, por assim dizer. Então, essa obra trata-se de um monólogo. É só a parte do Dirceu apaixonado pela pastora Marília, aquela moça linda, maravilhosa que vive no campo. Tem resposta da Marília em relação ao sentimento do Dirceu? Não. Essa obra inteira é só um monólogo. É como se fosse um diário, né? Eu sou apaixonada por alguém e eu escrevo tudo o que eu sinto por essa pessoa e ela não tem conhecimento nenhum sobre o que eu sinto. O meu sentimento resume entre mim e aquilo que eu escrevo. Foi isso o que Thomas Antônio Gonzaga fez nessa obra incrível dele. Bom, vocês têm mais detalhes sobre isso no assunto 9 da apostila de vocês. Está bem detalhado, está bem explicado. Tem a apresentação das liras ali, de 3 partes dela, né? Fragmento dessas 3 partes da lira de Dirceu. E eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse capítulo e fizessem também os exercícios do 1 até o número 18, para que a semana que vem eu possa fazer a correção com vocês, tá bom? Bom, essa aula é curta mesmo, porque a gente continua falando do arcadismo, nós já falamos sobre ele, e se vocês tiverem alguma dúvida, sabem como e onde me encontrar, tá bom? No mais é isso, beijos de luz, estou morrendo de saudades, e se cuidem. Tchau, tchau. E fiquem em casa.